Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller hoje fala sobre um dos assuntos que está em destaque hoje em todos os jornais, rádios, TVs, essa farra de shows milionários realizados por cidades pequenas. Foram pelo menos 48 cidades com menos de 50 mil habitantes que contrataram shows, a maior parte deles de sertanejos, por 800, 900 mil reais, 1 milhão e 200 mil reais. Quando se faz a conta aqui do quanto cada show desses custa por cabeça, para cada morador, tem o caso aqui dessa conta feita hoje pelo Estadão, por exemplo, da cidade de Mar Vermelho, em Alagoas, tem 3.474 habitantes. O município contratou um show com Luan Santana por 370 mil reais. Isso significa que, se fosse cobrado o ingresso para cada um dos 3 mil moradores do município, cada um pagaria 106 reais. E é mais ou menos isso que está sendo pago de fato, já que esses eventos são pagos com dinheiro público. Fernando Schiller, que é cientista político, um grande conhecedor da estrutura administrativa brasileira e está sempre de olho nas prefeituras e na forma como prefeitos investem o dinheiro público. Como é que você está vendo esse caso, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Cláudio? Olha, o que acontece nesse caso, né? Isso acontece há muito tempo. Eu, particularmente, acompanho esse tema de prefeituras, artistas, trabalhei na área de cultura há muito tempo. Isso acontece, vamos lá, a lei das licitações, a lei chamada 8666, era de 1993. Tá? Ela foi criada na Constituição de 88, até pelo deputado Luiz Roberto Andrade Ponte, lá do Rio Grande do Sul, aliás, com a participação do ex-presidente Fernando Henrique. Foi uma emenda, foi feita uma Constituição, disciplinando a contratação de bens e serviços. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, quer dizer, os governos, de uma maneira geral, prefeituras, governos estaduais, governo federal, eles só podem comprar qualquer coisa, né, por uma legislação, por um procedimento, chamado Lei das Licitações. Né? Aí alguém poderia perguntar, bom, mas como é que faz para contratar shows? Né? Quando você vai contratar cadeiras para um auditório, equipamento médico, serviço, material de escritório para a prefeitura trabalhar e tal, você fixa um padrão de qualidade e você faz uma concorrência e aí quem tem menor preço ganha a concorrência, né? Então, se você fosse fazer um show, por exemplo, numa prefeitura, teoricamente você teria que fazer assim, bom, eu quero um show, eu quero juntar lá 10 mil pessoas, tem uma feira agropecuária na minha cidade, na minha região, eu estou disposto, eu quero um show de alguém famoso, que canta bem, que seja afinado, etc. Cria os critérios e os cantores apresentariam as propostas. E como é que você faria a avaliação? Né? Vamos lá, eu que não canto nada, a gente podia fazer uma dupla, hein, Thaís? Eu, o Fernando e Thaís. A gente... Não ia dar muito certo, viu, Schiller? Pelo menos no que se refere à minha parte. Pois é, então a minha também. Então nós dois que não sabemos cantar praticamente nada, a gente ia cobrar R$1.000 da prefeitura e ia ser um fracasso show. Então, obviamente, a prefeitura quer uma grande artista. Recentemente, a Daniela Mercury fez um show aqui na prefeitura de São Paulo, cobrou em torno de R$100.000. Casualmente, era um showmício da campanha do Lula, né? Daí deu todo aquele escândalo de mídia e tal. Isso acontece no Brasil... no mínimo há 30 anos, porque a lei, não, 30 anos, a lei está praticamente aí desde 93, então faz tempo, né, que acontece isso. Agora, como entrar na guerra política, agora virou, até tem a tal se fala da CPI dos sertanejos, né? Obviamente, o que aconteceu? Que você tem um novo gênero musical, cá entre nós, deixo claro, não é da minha preferência, né, que é uma música sertaneja, mas eu respeito, é um gosto das pessoas. No interior do país, quer dizer, esses cantores são os mais solicitados, né? Quer dizer, você vai no interior do Mato Grosso, também não quer ouvir bossa nova, não quer ouvir, sei lá, axé music. Axé music, imagino que deva ter nas prefeituras, se for nas prefeituras da Bahia, eventualmente no Nordeste, você vai ter uma presença maior de outros estilos, né? Então, se você vai na virada cultural aqui, que é patrocinada pela Prefeitura de São Paulo, pelo governo, você vai ter músicos da MPB de outros estilos. Então, se você for procurar lá no Mato Grosso, na região do agronegócio, em Goiás, etc., você vai encontrar mais presença sertaneja, né? E aí surge a pergunta que eu acho que é interessante fazer
primeiro, como é que faz essas compras? Tem limite de valor? Né? E qual é o critério? E se isso é correto fazer? Né? No fundo é essa a questão. Como é que faz a contratação? Faz por uma coisa chamada dispensa de licitação. Então, o prefeito abre um processo, um procedimento administrativo, ele justifica, ele diz que precisa daquele artista, porque aquele artista combina com a feira, tem a ver com o público, tem demanda por aquele artista, enfim, ele dá uma explicação que obviamente é subjetiva, obviamente é muito subjetiva, não é? Ele pede um comprovante dos cachês, dos últimos cachês, então vai lá, contrata lá o Gustavo Lima, e diz, olha, meu último cachê foi 600, o outro foi 700, o outro foi 800, então a média você cobra 700, então você tem uma justificativa de mercado para dizer que o cachê dele realmente é 700 mil reais. Não sei se é 700 mil, estou criando um número aqui, mas deve ser em torno disso, né? Ou 500 mil, sei lá. Então você paga por dispensa de licitação. Isso é um procedimento da lei das licitações. Os prefeitos aprenderam a fazer isso. Aí eu poderia perguntar, bom, mas o dinheiro público da prefeitura deve ser para isso? A minha opinião, aqui eu gosto sempre de dizer a minha opinião, não sei se é tão... não, não. A minha resposta seria não. Acho que... Por quê? Porque isso tem um grau de subjetividade muito amplo. Não é? Acaba virando um comício, acaba juntando lá milhares de pessoas, tem retórica, como houve aqui no show da Daniela Mercury em São Paulo, quer dizer, vira um comício. Nem todos viram um comício, é verdade isso. Então, sempre quando você cria uma vedação, você acaba vedando eventualmente boas iniciativas, não é? Boas iniciativas, porque você tem que vedar as más iniciativas, o abuso do uso da legislação. E aí uma questão, né, Thaís, do país definir prioridades. Não é? Eu, por exemplo, muitos anos vi o seguinte, bom, se você tem uma feira agropecuária, se você tem uma feira turística da cidade, uma feira de negócios, etc., qual é o problema dos empresários, né, do setor privado que vai ficar em torno da feira, que vai expor na feira, que vai patrocinar a feira, que vai inclusive lucrar com a feira? Ótimo, não tem nada contra o lucro, né, desde que não seja feito com dinheiro público. Se cotizarem, né, financiarem, patrocinarem um show para o público. Né? Por que isso caberia à prefeitura fazer esse patrocínio? Porque, no fundo, o show tem um elemento de marketing, né? Um elemento de marketing. Então, a prefeitura fazer um marketing a partir de um show realmente bastante discutível. Como também tem toda a questão do uso da publicidade, de contratação de agências de publicidade, o marketing que é feito pela prefeitura, onde muitas vezes o prefeito ou o governador ou o presidente, vamos lá, isso é feito pela União também, fazem propaganda do próprio governo, deles mesmos. Então, com outdoors, com matérias enormes em jornais, com propagandas mais diversas. Então, tudo isso eu acho que é interessante para o ouvinte pensar. Né? O ouvinte é o soberano, no fundo é o eleitor, é o cidadão. Quando ele vai votar, quando ele vai reivindicar, quando ele vai opinar, se isso está correto ou não. Né? Na minha opinião, não está correto. Eu acho que não é. Eu acho que isso abre muito espaço para marketing. É muito duvidoso se realmente um show, seja ele do tamanho que for, ele cumpre essa função de trazer investimentos, de mobilizar a cidade. Ele acaba sendo entretenimento, né? Acaba sendo entretenimento. Né? Então, mas, digamos assim, não há uma resposta verdadeira para essa questão em última instância. Muita gente pode dizer o seguinte, tem muita gente que argumenta, eu, obviamente, já participei de dezenas de debates sobre isso, tem muita gente que argumenta que você vai numa prefeitura lá, que tem 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, etc., faz uma feira regional, atrai pessoas de toda a região, né, para um show, etc., você promove a cidade, você promove os produtos da cidade, você promove a hotelaria da cidade, etc., o show tem um certo retorno, né? Tem um certo retorno. É discutível como é que você mede esse retorno. Alguém diz assim, bom, mas, Fernando, as pessoas não medem retorno em quase nada no setor público brasileiro, né? Como é que você mede retorno de investimento? É muito difícil isso, né? Quer dizer, tem técnicas para fazer isso, mas são pouco utilizadas, na verdade. De qualquer maneira, eu acho que pelo grau de subjetividade, pelos valores envolvidos, pela possibilidade de que se abuse desse tipo de procedimento, eu sou muito restritivo. Para fechar aqui, o Brasil criou, lá nos anos 90 também, o embaixador Sérgio Paulo Rouanet, a quem eu conheci na época, inclusive, criou a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que o governo Bolsonaro fez uma nova normativa para a lei. Então, ela permite um incentivo fiscal, ela permite que as empresas que pagam imposto de renda, né,
abatam até 100%, dependendo do projeto, mas basicamente todos, até 100% no imposto de renda, desde que faça a declaração completa no imposto de renda, não pode ser o lucro presumido, né? Então a declaração completa no imposto de renda, abatam até 4% do imposto devido e financiem. Mas aí entra uma questão, no interior do país, nas cidades pequenas, não é fácil captar pela Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet geralmente é uma lei mais apropriada para grandes empresas que têm faturamento alto e que geralmente operam projetos culturais de outro padrão e geralmente estão muito concentrados em grandes cidades na região sudeste do país. 80% aproximadamente da Lei Rouanet está concentrado exatamente nesse centro econômico do país, Rio, São Paulo, Minas Gerais e assim por diante. Então é difícil no interior do país você imaginar que a Lei Rouanet vai financiar esse tipo de atividade. O governo Bolsonaro criou uma limitação na Lei Rouanet. Isso irritou realmente muitos artistas, muito meio cultural. Então ele criou o seguinte, olha, cada projeto só pode ter até R$500 mil e os cachês dos artistas só podem até R$3 mil. Então é só para artista iniciante realmente. Artista iniciante, quer dizer, que é evidente que um artista consagrado não vai fazer um show por R$3 mil, né? Então é um artista iniciante. Então isso causou uma polêmica enorme na área cultural, porque todos os cachês foram reduzidos, então a Lei Rouanet passou a ser uma lei para iniciação cultural e não uma lei para artistas consagrados, né? Então está feita a polêmica aí, cada um pode julgar se é apropriado isso ou não. A minha visão é que o dinheiro público direto assim não deveria ser utilizado para esse tipo de show de entretenimento. Tem alguns aspectos que eu acho que seria relevante a gente mencionar. Na semana passada, eu vou contar essa historinha, na semana passada eu estava num Uber, quando o rádio, enfim, noticiou, ou tratou desse assunto, né, de shows caríssimos e tal, de Gustavo Lima e etc e tal. E o motorista, que já tinha me reconhecido quando eu entrei no carro, etc., ele chegou para mim e disse, doutor, eu não sei o que o senhor pensa disso, mas na minha cidade, lá no norte, ele me disse o nome da cidade, que eu não me lembro, mas ele disse que era no norte do Tocantins. Na minha cidade, prefeito que não faz show com artista famoso não é reeleito. Na minha cidade, prefeito que não dá show, que não faz show, que não traz gente, artista popular para a cidade, ele não é reeleito e nem elege ninguém mais. Acabou a vida do prefeito. Bom, é só para dizer que assim, não é apenas uma atitude, como é que eu diria, que pode ser considerada leviana do gestor público de gastar tanto dinheiro para levar show para as cidades. É uma pressão da própria comunidade dele, né? Isso é um aspecto. O outro aspecto é que esse dinheiro, que muita gente fica dizendo, o prefeito está tirando dinheiro da educação, da saúde. Não, esse dinheiro é dinheiro carimbado. A maior parte dessa grana é emenda parlamentar. Durma-se com barulho desse. São deputados federais, são senadores da República, são deputados estaduais que destinam as suas emendas, até vereadores também, as suas emendas parlamentares para bancar show. É dinheiro carimbado. Aliás, no governo Dilma ou no governo Temer, já não me lembro ao certo, houve inclusive uma operação da Polícia Federal investigando superfaturamento na utilização desses recursos de shows populares, festas populares, etc., nos municípios. Os caras estavam faturando até torreta, que é aquela coisinha que segura as fitas de isolamento, assim, para o artista passar, para a imprensa ficar no cercadinho e tal. Então, assim, a situação é mais complexa do que a gente pode imaginar. Quando tem lá um prefeito de uma cidadezinha chamada Mar Vermelho, que eu conheço, lá em Alagoas, que contrata um show de, sei lá quantos, né, 300, 400 mil reais, aquilo ali vai fazer a cidade bombar a semana inteira. Faz a cidade bombar a semana inteira. E a cidade é próxima de inúmeras outras, dezenas. Atrai a população da cidade e vira um negócio super, enfim, fora do normal. É razoável, portanto, supor que a cidade também aumenta ali a sua arrecadação de tributos em razão da prestação de serviços. Agora, de fato, para mim sempre foi, né, muito incômodo e indefensável a utilização de recursos públicos para isso. Agora, eu não vejo grande diferença entre utilizar recursos públicos diretos, né, pagando diretamente o cachê do artista, daquele artista famoso, como o Schiller estava agora lembrando, né, que se beneficia da Lei Rouanet.
Aquela menina, Cláudia Leite, lá do artista, que eu adoro, lá do Axé Music da Bahia, ela foi beneficiada com milhões e milhões de reais, sem nenhuma contrapartida, beneficiada pela Lei Rouanet. O que é aquilo? É dinheiro público, é dinheiro que deixou de entrar e aí sim, deixou de entrar nos cofres públicos para virar aplicação em educação, em saúde, etc. e tal, né? A gente vive uma situação hoje em que fica todo mundo aí nesse linchamento com relação a artistas sertanejos, etc. e tal, sem se dar conta, por exemplo, que no Brasil houve um período em que havia e isso certamente acabou, né? Havia um superfaturamento desses shows para devolver para o prefeito uma parte da grana, né? A boa notícia é que eles cobram caro, tanto do prefeito quanto do empresário local que resolve contratar o show para cobrar ingresso. É o mesmo valor, né? Eu acho que tem um pouco isso. Há um componente político e ideológico também nesse linchamento aí aos sertanejos. Por quê? Essas pessoas todas são simpáticas ao atual presidente da República. Todos eles, a começar pelo o Gustavo Lima, né? Tem uma dupla aí, que é Zé Neto e Cristiano, acho que é isso o nome, não sei, que esses dias resolveu fazer uma crítica à Anitta, ao comportamento da Anitta, por alguma razão, que eu nem me pergunto o que é que foi, porque eu não sei, nem me interessa saber. Mas o cara cometeu a ousadia de criticar um artista que critica o presidente da República, aí entrou na dança também. Então, assim, tem vários condimentos aí nessa polêmica que a gente precisa levar em conta. Agora, o fundamental, né, a espinha dorsal disso, é a utilização de dinheiro público para bancar shows desses artistas, tanto quanto a utilização de dinheiro público para bancar Lei Rouanet. Marieta Severo pode receber 10 milhões de reais e a dupla sertaneja não pode ser contratada por 1 milhão entendeu? É basicamente essa a discussão. Mas é assim, viu? No interior, no Brasil profundo, a regra que funciona é essa. Prefeito que não leva artista famoso para fazer show na cidade, não se reelege. Bom, e tem fato novo, né, Schiller, desse fim de semana, que é a manifestação justamente da Anitta, né, que sem trazer mais elementos, sem trazer mais provas, diz que já foi, de alguma forma, oferecido para ela esse esquema que é o esquema da rachadinha, né? Que a gente às vezes menciona aqui muito na contratação de funcionários em câmaras municipais, assembleias legislativas, até na Câmara Federal tem denúncia disso, do sujeito que é contratado, só que tem que devolver uma parte do salário. A Anitta disse ontem, numa entrevista para a TV Globo, que já ofereceram para ela um cachê milionário para ela fazer uma apresentação, só que ela tinha que devolver parte da grana. Diz ela que não aceitou. Mas deveria ter denunciado isso para o Ministério Público, deveria ter denunciado isso aí para a polícia, né? Porque afinal, aí já não tem mais discussão aqui do que eu acho e do que eu não acho. Aí é uma questão que esbarra na legislação. Você não pode fazer esse tipo de contratação. É caso de polícia, É né? Exatamente, aquilo que a gente conversava, Pedro, na semana passada. Se você fosse o artista, você aceitaria ou não o cachê, né? A gente até discutiu sobre isso, até gostaria de ouvir o Schiller sobre essa opinião, mas a partir do momento que pediram para devolver metade do cachê, como disse o Cláudio Humberto, já é caso de polícia. Eu concordo totalmente. Quer dizer, primeiro que eu acho que quando faz uma denúncia como essa, deixar na generalidade não é bom, né? Você coloca todo mundo em suspeita, você joga uma sombra, isso é ruim. Quer dizer, se alguém realmente oferecer um produtor, imagino, né, um empresário cultural e tal, que pode ter uma relação, pode ter um empresário musical que tem uma relação com prefeituras, então ele consegue lá convencer o prefeito a fazer a contratação ou o deputado a fazer a emenda e tal. E aí ele quer uma parte, propõe, bom, então quem são essas pessoas? Porque se você faz a denúncia genérica, realmente eu acho complicado, né? Acho que o Cláudio tem razão num ponto, né? Quer dizer, o que acontece? No interior do país, esses mecanismos de financiamento mais sofisticados, com incentivo fiscal, como a Lei Rouanet, não chegam. Isso é um problema histórico da Lei Rouanet, eu acompanho há muitos anos isso, quer dizer, por quê? Porque para você fazer um projeto para a Lei Rouanet, demora 6 meses. Para ser otimista, que você tem que fazer um projeto, é complicado, tem que apresentar em Brasília,
aquilo tem que ser analisado por técnicos, demora meses para ser analisado, a burocracia brasileira é enorme. Aí você aprova, aquele projeto é publicado, tem que abrir uma conta especial no Banco do Brasil, aí você vai captar o recurso, tem que buscar grandes empresas como Vale do Rio Doce, Petrobras, os bancos grandes que têm folga, né, fiscal para fazer investimento em Lei Rouanet. Aí depois tem que fazer uma prestação de contas que é muito complexa, e a avaliação da prestação de contas pode demorar 10 anos, eu estou falando sério, 10, 15 anos, tem processo de prestação de contas que estão em aberto há 20 anos no Ministério da Cultura, lá na Secretaria Nacional de Cultura, lá em Brasília. Então, imaginar que uma prefeitura, um produtor cultural lá do interior do Mato Grosso vai fazer todo esse processo é pura fantasia, não vai fazer. E aí acontece isso que o Cláudio está comentando, quer dizer, os músicos não vão lá, né? Então, quer dizer, sobra quem para organizar isso? A prefeitura, quer dizer, então no interior, no país, em grande medida, que a prefeitura é o único órgão capaz, digamos assim, que tem capacidade para organizar algo nesse sentido, né? Então, para nós aqui, que a gente mora em São Paulo, por exemplo, tem uma opção enorme de shows, tem um cardápio no fim de semana para você assistir shows de todos os tipos. Você vai para o interior do Mato Grosso, não tem essa alternativa. Vamos lembrar outra questão também. Sempre quando você diz assim, não pode usar dinheiro público para shows, você está tirando a autonomia dos municípios, né? E a gente muitas vezes diz assim, não, os municípios têm que ter autonomia, o prefeito tem que saber o que é importante e tal. Daí a gente diz, não, isso aqui você não pode fazer, né? Então o Brasil tem essa contradição, será que a gente deveria dar autonomia? E se ele disser assim, mas é importante para a política cultural do município, é importante para a promoção do município, etc., fazer o show. Ah, não, isso você não pode fazer. Por que eu não posso fazer? Porque alguém decidiu lá em Brasília que eu não posso fazer, né? Então é muito, eu diria assim, por isso que eu disse, não tem uma resposta cabal para isso, única, né? É uma questão de avaliação de autonomia dos municípios, de consciência, da cobrança da sociedade. É difícil tomar esse tipo de decisão, né? De qualquer maneira, eu diria assim, eu acho que tem um conflito, no fundo, nisso, entre os artistas da Lei Rouanet e os artistas que estão fora um pouco da Lei Rouanet. Por quê? Porque os artistas que estão na Lei Rouanet, eles geralmente são artistas mais urbanos, né? Que eles têm acesso a esses mecanismos mais sofisticados. Eles têm acesso a esses produtores culturais, que têm acesso a empresas que bancam, geralmente operam nas grandes cidades, né? Os artistas mais no interior, que não estão nesse circuito, digamos, de produção cultural profissional, né? Eles têm um apelo mais popular, eles têm mais apelo lá no interior, eles acabam indo mais para essas contratações diretas. Então tem um certo conflito aí. E fecho minha parte dizendo o seguinte, tem que tirar disso, olha, eu já estou, viu, Thaís, Sônia, Cláudio, Pedro, eu estou com, não sei como é que chama isso, mas eu já tenho um termômetro aqui. Quando entra a discussão ideológica, meu termômetro já aponta, já toca um sininho aqui. É óbvio que não tem nada a ver com sertanejo, se é axé music, se é tropicália, se é não sei o quê. Tem que parar com isso. Agora nós estamos na campanha eleitoral, tudo vira, né? Quem é bolsonarista, quem não é bolsonarista. Eu acho que é uma questão de política pública, de analisar se deve ou não deve, né? Não é uma resposta fácil, não. Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Até a próxima, Schiller. Obrigada. Boa semana. 11 999 04